Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Meia Hora à Conversa. O meu nome é João Stanislau e vou estar convosco nos próximos 30 minutos com o meu convidado de hoje, Francisco Gomes da Silva. Francisco, antes de mais, muito obrigado por teres vindo. O palco é teu. Quem é o Francisco? Como é que surgiu este gosto pelo futebol? Obrigado, João. Antes de mais, agradecer o convite, o interesse, e é com todo o gosto que estou aqui a partilhar esta meia hora, a falar sobre mim, sobre aquilo que é a minha visão do futebol e, mais concretamente, sobre esta área onde eu atualmente trabalho, na área de scouting. O futebol, acho que foi uma paixão intrínseca desde muito cedo, desde miúdo, sempre, desde que me lembro das minhas recordações da infância, que sempre estiveram associadas ao futebol. Joguei desde muito novo, na altura quando ainda se jogava futebol de rua, nos bairros, outros tempos, mas foi aí que comecei com os vizinhos, lá no bairro, e depois também a jogar na escola e depois na parte de desporto federado, já a partir dos 8 anos, 8, 10 anos, salvo erro, e foi algo que foi sendo alimentado ao longo dos anos, foi sendo desenvolvido, sempre esta paixão, até chegar ali aos 19 anos, no último ano de júnior, que acabei por não prosseguir a carreira como jogador. Fui para a faculdade, tirei uma licenciatura numa área diferente, em economia, mas continuei sempre ligado ao futebol, aqui com alguns projetos que foram nascendo. Gostava de escrever sobre futebol, comecei a escrever para uma revista, e com base nisso depois consegui entrar no departamento de prospecção do Benfica, aqui na zona de Setúbal, e foi algo que fui desenvolvendo também, este gosto pela parte da análise mais virada para o scouting, ou seja, análise de jogadores, análise individual. Depois estive também ligado à área do treino, aqui no Alcostense, que é aqui em Alcochete, clube distrital. Estive no Sub-15, Sub-17, como treinador adjunto. Estive depois também, ou melhor, no Sub-14 e no Sub-15, assim é que é. Depois estive na equipa sénior como analista da equipa, ou seja, num contexto distrital. Na altura também, em 2016, criei a ProScout, juntamente com outros amigos meus, ou pessoas que partilhavam, não eram amigos de infância, mas eram pessoas, amigas minhas, que partilhavam este gosto pela área do scouting e também análise, e percebemos que fazia falta um projeto desta dimensão em Portugal, um site onde pudéssemos discutir sobre aquilo que é o jogo, aquilo que são os jogadores, e foi com esse intuito que desenvolvemos a ProScout em 2016, com uma perspectiva de, a médio e longo prazo, criar uma empresa de consultoria de scouting, o que acabou por se verificar assim mais rápido do que estávamos à espera, e as coisas foram se desenvolvendo nestes últimos anos por aí fora, até aos dias de hoje, digamos assim. Isto assim de forma resumida e muito rapidamente é a minha passagem pelo futebol. Depois não sei se queres abordar mais a questão atual do que é que faço agora e por aí fora. Sim, diz-nos, conta-nos. Eu tive a Pronto. oportunidade de te estudar, se me permites, de ver o Sim, teu sim, currículo, sim. mas sim, já agora. Sim, sim. Pronto. Eu depois, como disse, tive a minha área de formação em economia, depois também tirei mestrado, tirei uma pós-graduação, um mestrado em finanças, e acabei por de forma complementar àquilo que eram os meus projetos, ou melhor, a minha atividade profissional era ligada à área financeira, à área da banca, e depois, como forma complementar, aí sim, é que tinha estes projetos de futebol. Portanto, fui desenvolvendo a ProScout em conjunto com outras pessoas, lá está, esses meus amigos que, ou melhor, era como eu estava a dizer, ou seja, não nos conhecíamos antes. Criámos um projeto entre amigos, ou seja, não eram amigos de infância, porque não nos conhecíamos. Aquilo que aconteceu foi, houve uma convergência de ideias e de gostos pela área do scouting. Discutimos entre nós e dissemos, ok, vamos criar um projeto, porque não há nada disto, e fomos crescendo à medida dos anos, em conjunto, cada um com a sua atividade profissional, alguns já ligados ao futebol, outros nem por isso, outros a tentar entrar no
futebol, mas havia pessoas de diferentes setores económicos e de setores de atividade. E depois, entretanto, fui para Londres. Fui para Londres trabalhar na área financeira, onde também tirei o curso de treinador, cresci em termos de networking e conhecimento na área de scouting, também tirei cursos de scouting pela FA, que é a Federação Inglesa, e fui desenvolvendo essa questão do scouting ainda mais, comecei a escrever para o Record, tive algumas colaborações também na altura com a própria DTV, também com a SIC Notícias, chegámos a ir à Sport TV também apresentar o projeto, e depois chegou ali a um ponto que a ProScout estava a avançar, estava a crescer, e eu senti que era a altura de regressar a Portugal e filo em outubro do ano passado, para me focar exclusivamente na área do futebol, e assim foi. Depois, em janeiro deste ano, surgiu um convite para o Vila Franquense. O Vila Franquense estava à procura de um scout. Acabei por falar com o diretor desportivo na altura e acabei por ser convidado então para integrar o projeto, que eles não tinham, no clube, neste caso, não tinha departamento de scouting. E acabei por entrar eu e mais um colega meu brasileiro, e entramos em janeiro e continuamos lá no clube, e neste momento acaba por ser o meu foco exclusivo da minha atividade enquanto scout. Estou no Vila Franquense e também estou a fazer análises no Record, também fiz algumas análises no Canal 11, e tem sido muito assim este meu percurso ligado ao scouting e à análise de equipas, mais especializado na parte do scouting, sem dúvida. Percebo. E isso de tu trabalhares na área do scout, mas o que é isso ao certo de ser olheiro? Porque a ideia que eu tenho do adepto comum é que pensa que a pessoa vai para ali ver uns jogos e pronto, não é? Tu também tens essa percepção, para quem nos está a ver ao certo no que é que consiste a tua profissão? Sim, não diria que é um estigma, mas ainda há um grande desconhecimento sobre aquilo que faz um scout, e é normal porque é uma profissão relativamente recente naquilo que é a esfera, digamos assim, do conhecimento público. Já há scouts há muitos anos, mas com a visibilidade e com o conhecimento que tem assim, do público em geral, é um fenómeno recente. Aquilo que um scout faz, de facto, é observar os jogadores, ou seja, olhando, temos que observar os jogadores para aquilo que é o contexto e as necessidades que estamos à procura. Neste caso, o Vila Franquense, clube da segunda divisão. Temos que o perfil, ou seja, em primeiro lugar, identificar o perfil de jogador que estamos à procura para cada posição, identificar os mercados estratégicos onde achamos que podemos ir buscar jogadores. Obviamente, se estamos num contexto de segunda liga, numa equipa que não vai atacar os lugares cimeiros, porque há outras equipas com orçamentos superiores, não é? Vamos ter que nos cingir àquilo que é a nossa realidade. Não vamos observar jogadores das Big Five, que não vão para uma segunda liga. Calhar temos que ir observar a segunda divisão espanhola, ou a segunda B, a terceira divisão de França, a terceira da Alemanha, por aí fora. Pronto. Ou seja, identificar os mercados estratégicos. Naturalmente que esses são os mercados estratégicos, mas há outros que vão aparecendo. Depois, identificar o processo de observação que vamos fazer, ou seja, temos o chamado scouting de forma proativa, que é nós irmos procurar nestes mercados os jogadores, os mercados que identificámos, os perfis de jogadores também que definimos previamente, e temos um scouting mais reativo, ou seja, ser através de sugestões de empresários, de amigos que enviam perfis, e analisarmos esses perfis. Depois, quando vemos um jogador, vamos vendo o jogador de forma a filtrar aquilo que são as informações que nós pretendemos e a conseguir, de certa forma, observar o jogador em todos os contextos, em todos os momentos de jogo, em várias situações, para termos, digamos, um raio-x completo daquilo que é o jogador e o que é que podemos contar com ele. Ou seja, quanto mais informação tivermos do jogador, melhor. Analisá-lo de um ponto de vista qualitativo, naturalmente, mas também num ponto de vista quantitativo, que acaba por ser importante. Não é determinante, mas é um bom ponto de partida para perceber e comparar, por exemplo, com os nossos jogadores. Estamos à procura de um defesa direito,
temos os valores, os indicadores estatísticos do nosso defesa direito e conseguimos ir ver também do defesa direito que estamos à procura ou dos vários defesas de direitos que temos referenciados, para perceber se destaca. Naturalmente que isso tem a ver com o contexto da equipa, não é? Se calhar o defesa de direito que estamos a ver está numa equipa numa terceira liga, numa equipa para descer, ele destaca-se, mas devido ao contexto da equipa de estar sempre a defender e não ser tão forte coletivamente, não vai ter tantos indicadores ofensivos, mas lá está, o truque, entre aspas, de um scout é de forma a conseguir retirar o jogador desse contexto e projetá-lo para o nosso contexto. Isso é a maior dificuldade e é o maior desafio, digamos assim. É isso que nós temos que conseguir fazê-lo, ou seja, de fazer, que é olhar para um jogador que estamos a observar e conseguir projetá-lo como é que ele vai estar no nosso contexto e como é que vai acrescentar qualidade. Depois, perceber o jogador em várias áreas, ou seja, dividido em 4 áreas: técnica e tática, físico, social, psicológico. Essas 4 áreas são fundamentais. Perceber como é que o jogador se comporta no momento defensivo, no momento ofensivo, ou seja, organização ofensiva, defensiva, transição ofensiva, defensiva, bolas paradas. Perceber a questão mental, que é muito importante, porque olhar para um jogador e ver se ele tem qualidade ou não é relativamente fácil, salvo seja, não é? Mas conseguimos ver se o jogador tem bom toque de bola, se defende bem, capacidade de passe, cruzamento, desarme, etc. Agora, perceber em termos mentais como é que o jogador reage à adversidade, como é que é a relação dele com os companheiros, com o treinador, com o árbitro, perceber se é um jogador que vai sair de um país diferente, com uma cultura diferente, língua diferente, e se vai conseguir adaptar a Portugal, a um contexto diferente do que está habituado, como é que vai ser a adaptação da própria família, se é um jogador que também tem instabilidade familiar ou não. Pronto, são uma série de fatores que entram aqui em equação no momento da análise do jogador e que temos de ter em consideração todos estes fatores. Depois, o que é que posso dizer mais? Posso dizer que, por exemplo, começamos a ver os jogadores num processo de observação em vídeo para filtrar os jogadores, identificamos os jogadores e depois, numa segunda fase da época, vamos fazer essa observação em loco, ao vivo, porque dá-nos outro tipo de informação. Por exemplo, ver a atitude do jogador no aquecimento, no pós-jogo, coisas que em vídeo, na televisão, isso não nos é possível confirmar. Sendo que na televisão as câmaras estão a correr o raio da ação da bola, não é? E ao vivo conseguimos ver o posicionamento do jogador, como é que é a comunicação com os colegas, etc. E tudo isso são informações, quanto mais informações nós tivermos do nosso lado, melhor. Depois acabamos por filtrar as informações que achamos necessárias e importantes para a nossa tomada de decisão. E há aqui um ponto que é fundamental, que é os scouts não contratam os jogadores. A tomada de decisão dos scouts, isto é a minha visão, não é? Naturalmente, não quero, ou melhor, toda esta conversa é com base naquilo que é a minha visão, a minha opinião, não quero dizer que esteja certo ou errado, mas é aquela que eu tenho e é essa que eu vou defender. Aquilo que eu acredito é que os scouts não contratam os jogadores. A tomada de decisão de um scout é dizer ao clube, à estrutura, seja ao diretor desportivo, diretor-geral, presidente, se o jogador se tem condições para entrar na equipa, acrescentar qualidade e se sugerimos ou não a sua contratação. Depois, quem contrata é a estrutura, não são os scouts, porque ouve-se muitas vezes dizer isso, que os scouts contrataram este ou aquele jogador. Não, quem contrata acaba por ser o presidente, o próprio treinador que dá o aval também à sua contratação, depois da filtragem que existe do departamento de scouting. Os nomes também vão para a equipa técnica, e a equipa técnica também, por norma, analisa os jogadores e diz se o jogador, se acredita que o jogador pode encaixar naquilo que é o seu sistema, a sua ideia de jogo, o modelo de jogo, que é algo também fundamental, que nós temos que ter uma relação próxima com aquilo que são as ideias do treinador e do clube, para estarmos todos em sintonia. Não me adianta o treinador do meu clube jogar num 4-4-2, por exemplo, e eu estar à procura de jogadores para um 4-3-3, que são características completamente diferentes. Pronto, e tendo essa informação, sabendo a cultura do clube, aquilo que o clube procura em termos de jogadores, procurar saber, digamos, filtrar aquilo que é a minha capacidade de reter informação
e procurar especificamente este tipo de perfil, este tipo de informações, com base em todas estas premissas que acabei de referir. Daquilo que falaste agora, percebe-se claramente que cada vez a tua área está mais profissionalizada e também mais mediática, com cada vez mais scouts a aparecerem, e obviamente isso vai trazer mais concorrência para ti e para todos os teus colegas de profissão. Nesse sentido, tu sentes que hoje é mais difícil descobrir talento? Eu não acho que seja mais difícil de descobrir. Eu percebo a questão, não acho que seja mais difícil de descobrir talento. Eu acho que, lá está, o grande desafio do scout é chegar primeiro e chegar mais rápido. Nesse sentido, é mais difícil porque, lá está, vivemos num mercado extremamente competitivo. A área do scouting está cada vez mais a profissionalizar-se em Portugal. Os clubes estão a começar a apostar nisso, ainda não são todos que o fazem. Mas a questão é que antigamente passámos de uma fase em que os agentes chegavam aos clubes com cassetes e DVDs e não sei o quê, a mostrar os jogadores, para uma fase em que agora os próprios clubes, de forma proativa e de forma rápida, atuam sobre o mercado com os scouts a procurarem informação e a estarem com a informação que hoje em dia temos online, facilmente conseguimos, de forma rápida, ter acesso a tudo o que precisamos. Há plataformas de vídeo que nos dão todas as informações dos jogadores, todos os vídeos, todas as ações, todas as estatísticas. Isso é de facto muito importante naquilo que é o dia-a-dia de um scout. Depois, acabamos por também ter que complementar isso, não pode ser só com essas ferramentas de vídeo, temos que complementar isto com o processo de observação ao vivo. Agora, sem dúvida que acaba por ser mais difícil, mais competitivo chegar primeiro que os outros, porque não trabalhamos sozinhos, não é? Há outros, da mesma forma que nós estamos à procura de jogadores para o clube, com determinado perfil, também há outros clubes que o fazem. E lá está, hoje em dia com as redes sociais, os empresários continuam a mandar os jogadores, mesmo que o outro clube não vá à procura do mesmo jogador de forma proativa, acabam por ser oferecidos esses jogadores por parte de empresários, intermediários, etc. Ou acabam por ver alguma coisa nas redes sociais. Mas o talento é mais difícil nesse sentido, da competitividade do próprio mercado, da profissionalização, mas acho que, por outro lado, é mais fácil, lá está, também nessa questão da facilidade de acesso à informação que nós acabamos por ter. Com um clique conseguimos ver os jogadores todos. Eu, se for ao iScout agora, consigo filtrar médio centro com mais de 8 recuperações por jogo, em média, 90 minutos, com o contrato a acabar ao final da temporada, valor de mercado menos de 1 milhão até 25 anos. E aparece-me lá e vou ver os jogadores todos, por exemplo. Ou seja, temos essa facilidade. Diz. Desculpa, deixa-me só pegar por aí para continuar o teu raciocínio, mas pegar no sentido de hoje em dia vocês terem mais ferramentas, mas ouvimos dizer muitas vezes na gíria do futebol que o jogador até pode ser bom, mas não se adaptou a determinado contexto. E isto é necessariamente devido ao quê? Quando se avançou para a contratação não haviam todos os dados necessários? Assim, nós, para além daquilo que já referi, mas um dos grandes desafios do scouting é precisamente isso, é conseguir mitigar o risco, porque o risco vai estar sempre associado a uma contratação. Ou seja, nós estamos a ver um jogador que o ano passado jogava em 4-3-3. Este ano é previsto a equipa jogar em 4-4-2, ou seja, ele é um dos médios centros. O ano passado jogava muito bem num sistema com 3 médios, tinha outra liberdade, estava mais confortável, porque tinha, ou seja, era o número 10 que tinha o 8 e o 6 nas costas a proteger-lhe e ele tinha mais liberdade. Se calhar num 4-4-2 vamos perceber logo à partida que ele vai ter algumas dificuldades para se calhar jogar no meio campo só 2, mas com a qualidade que vimos dele a 10, se calhar vai conseguir compensar a equipa ofensivamente e vamos ter que arranjar alguém a 6 que lhe consiga compensar e equilibrar aquilo que este número 10 vai dar à equipa, ou seja, alguém que consiga ter um grande raio de ação e de coberturas. Mas ele depois chega ao clube, não fala português, não gosta da comida, está longe da família, sente-se isolado do grupo. O número 6
se calhar que nós tínhamos previsto para ser titular e ter um grande raio da ação, lesiona-se e tem que ir outro que não é tão dinâmico, tão intenso na cobertura dos espaços. O outro, número 10, já tem que defender mais. Como tem mais missões defensivas, já não acrescenta tanto ao jogo ofensivamente e acaba por não ter o rendimento esperado e a adaptação que é esperada. Ou seja, do nosso lado, nós fizemos aquilo que estava tudo feito ao nosso alcance para mitigar esse risco, conhecendo o jogador daquilo que são estas 4 áreas, os 4 cantos que falei há pouco: técnico e tático, físico, social e psicológico. Vimos o jogador em vários contextos, vimos o jogador a jogar em casa, jogador a jogar fora, a jogar contra equipas superiores, a jogar contra equipas inferiores, perceber como é que eles jogavam, tentar perceber noutro sistema tático como é que jogava. Talvez, se nós estamos a projetar o jogador num 4-4-2, tentar ver também ele a jogar num 4-4-2, embora, lá está, os sistemas são, os modelos de jogo são diferentes, as dinâmicas são diferentes, e se calhar no outro clube tinha outro tipo de organização que nós não vamos ter, vamos privilegiar outras coisas, e ele pode vir para este contexto, ter todas as condições técnicas e táticas para sobressair, mas mentalmente pode ter algum problema familiar, uma coisa qualquer que não lhe vai permitir o desenvolvimento e a maturação desejada do jogador e falhar. Não quer dizer que o jogador não tenha qualidade ou que o scouting errou. O scouting fez a sua avaliação, achou que retirando o jogador daquele contexto e projetando para o contexto atual, que ele ia resultar, mas há inúmeros fatores que não conseguimos controlar. E o nosso trabalho é muito esse, é tentar mitigar o risco ao máximo para que a contratação não falhe, para que o jogador se consiga adaptar, e depois também tem aqui a cota parte de responsabilidade do próprio clube de permitir que o jogador possa ser bem recebido, que se adapte bem ao clube, à cultura, ao contexto, à cidade, à língua, etc, etc. Que já não é tanto o trabalho do próprio scout de fazer esse acompanhamento diário ao jogador, de forma a garantir que ele tem todas as condições necessárias para chegar, sentir-se em casa e jogar o seu futebol de forma descomprimida e de forma desinibida, digamos assim. Claro. Depois eu acredito que o objetivo, aliás, não é só o vosso, não é? É o vosso, é o dos agentes, é o mesmo dos treinadores. Quanto melhor tiverem um jogador jovem, com qualidade, melhor para todos. Mas com que idade, se é possível haver uma idade certa, é que sabemos se uma criança ou adolescente, e permito-me meter isto entre comas, vai dar jogador? Como é que é esta frase que a pessoa diz que muitas vezes, não, ele vem, mas isto vai dar jogador, ele vai ser muito bom. Quando é que isso se sabe? Sim, eu acho que a fase mais importante na idade de um jogador é ali nos iniciados, na transição de futebol 7 para futebol 11. Ou seja, ali no sub-14, sub-15, que é aí que o jogador se começa a fixar naquilo que é a sua posição de futuro. Ou seja, na conversão daquilo que é o futebol, na transformação e na passagem do futebol 7 para futebol 11. E aí o jogador vai começar a ganhar as suas rotinas na posição que se vai fixar, vai ganhar hábitos, vai ganhar, ou seja, vai começar a crescer nessa e a maturar-se nessa posição. Depois, se o jogador vai dar ou não o jogador, como estavas a perguntar aí muito bem, vai depender de uma série de fatores que não é fácil de explicar e de ter em conta. Por exemplo, eu quando estive a fazer prospecção no Benfica, tinha muita dificuldade de conseguir projetar o jogador a longo prazo, porque uma coisa é estares a ver um miúdo com 12, 13 anos, muito rápido, muito ágil, desequilibra com bola no pé, mas que já está maturado fisicamente, está acima da sua altura, estrutura óssea desenvolvida, capacidade muscular acima da média, em comparação com os colegas e com os adversários, e destaca-se por isso. Mas perceber que daqui a 4, 5 anos, quando os outros jogadores o acompanharem, ele vai ser mais um e não se vai destacar tanto como se está a destacar agora aos 12, 13 anos. Ver isso não é fácil porque, lá está, são projeções a médio e longo prazo. São projeções de 5, 10, 15 anos. Não é fácil. E tens
sentido contrário, que é, vês um jogador pequenino que não se destaca em nada, porque é mais pequenino que os outros, mas daqui a 5 anos, quando estiver maturado fisicamente e estiver ao nível dos outros, se calhar vai se destacar porque tem uma relação com a bola e depois vai ganhar outras competências físicas que não tinha quando era mais novo e porque ficava para trás. E todas essas questões da questão da maturação física, do desenvolvimento pessoal e humano do atleta, acabam por ser fundamentais naquilo que é a definição de um jogador, conseguir projetar o jogador para patamares profissionais, a ver jogadores de 12, 13 anos. Agora, por exemplo, um jogador de 16 anos, 17 anos, acho que já consegues ter uma ideia mais clara daquilo que vai ser o desenvolvimento morfológico do jogador, ou seja, já não vai crescer muito mais, vai dar, ainda pode dar, mas não vai ser muito diferente do que aquilo que já se vê hoje com essa idade. E aí já consegues ter uma noção mais clara e uma projeção mais real daquilo que pode ser a qualidade do jogador. Claro que depois varia um fator. O jogador pode ter um potencial tremendo, mas depois mentalmente não vai conseguir lidar com a pressão e não vai se desenvolver ao ponto desejado. Mas a verdade é que consegues ter essa conjuntura de outra forma do que se calhar se vires um miúdo de 12, 13 anos. E depois há outros fatores, por exemplo, lá está, um miúdo que não consiga que seja um miúdo normal, digamos assim, que não se destaque tanto, mas quando ele crescer vai ter outras competências físicas que lhe permite passado 2, 3 anos vai conseguir desenvolver fisicamente, vai conseguir trabalhar melhor o seu corpo, ter outra noção do corpo, outra percepção daquilo que é o espaço, a bola, etc., que lhe vai permitir então readaptar-se àquilo que vai ser o seu novo corpo, digamos assim, e explodir aí, coisa que não foi anos anteriores. Por isso, há uma série de fatores. É muito mais desafiante e muito mais complicado, acredito eu, fazer scouting na formação do que fazer no futebol profissional. E digo com conhecimento de causa, porque também estive ligado ao scouting de formação, e é muito complicado fazer essa projeção. Se estiveres a pensar numa questão de curto prazo, dizer assim, este miúdo aqui para os iniciados vai ser top. Tudo bem, agora se disseres este miúdo daqui a 10 anos para estar na equipa profissional e render muito dinheiro, já é mais complicado porque há uma série de fatores. Se nos séniores já é complicado fazer essa projeção porque há uma série de fatores que ainda há pouco falámos, que não conseguimos controlar, então nestas idades muito mais complicado é. Mas já agora que falaste nisso, tanto, ok, eu percebo que seja mais complicado por aquilo que enumeraste, mas e em termos de pressão e na possibilidade de errar, se é que isso existe, qual é o pior? E comparando, neste caso, o percurso que tiveste no Benfica com os mais jovens, sendo que o Benfica, mesmo nas camadas mais jovens, como um grande clube que vai querer sempre ganhar em todas as divisões, e por outro lado tens o Vila Franquense que tem que queres para um projeto sénior, julgo eu, e que quer obviamente ganhar todos os jogos, mas não tem essa pressão de ganhar. No entanto, estás a falar já num contexto competitivo muito mais avançado do que os mais jovens. Nesse sentido, onde é que sentes a maior pressão? Ou onde é que sentiste? Não, a maior pressão é agora no futebol profissional, porque primeiro está muito mais dinheiro envolvido. A questão, só há uma palavra que é ganhar, porque se não ganhares ao final do mês, saltas fora, és despedido e vais para o desemprego. Se as coisas, por muito bons jogadores que consigas encontrar, se a equipa não funcionar, se descer de divisão, estás fora, não é? E é o clube que sofre, são as pessoas, a própria percurso profissional da pessoa também é colocado em causa, enquanto que num contexto de formação de um grande clube são analisados milhares de jogadores que chegam lá ao clube e que podem estar lá uma época, que o risco associado é mínimo, não é?
são jogadores analisados todos os cantos do mundo quase. Neste caso estamos a falar de uma prospecção a nível nacional, mas aqui no distrito de Setúbal tínhamos uma equipa grande, ou seja, em todos os distritos havia uma equipa grande e que eram analisados vários jogadores, centenas de jogadores para escalões, para os mesmos escalões. E por isso, se falhasse um jogador, o jogador ia para o Benfica, passado uns meses podia sair. Voltava onde estava, não havia grande risco, havia muito dinheiro envolvido, não havia a pressão de vencer diariamente. Existe sim a questão de conseguir projetar o jogador a 10, 15 anos, perceber se ele vai sem condições para acrescentar qualidade no momento, mas também fazer um percurso de desenvolvimento para chegar à equipa principal. Essa pressão, mas não tem nada a ver com aquilo que é o contexto profissional. Não tem nada a ver com o contexto profissional, onde somos obrigados a ganhar todos os dias, e é muito mais competitivo e a pressão é muito maior. Percebo. O nosso tempo está a ficar, estamos a chegar cada vez mais rápido ao fim, mas eu tenho aqui uma rúbrica no meu canal, que é chamada O Tempo de Compensação, que basicamente são perguntas rápidas que eu pedia também respostas rápidas. Vamos a isso? Sim, claro, vamos a isso. Claro, vamos a isso. Diz-me uma coisa, várias vezes se eu falar que os jogadores, que os treinadores têm um tipo preferido de jogador, o Francisco tem um tipo de jogador ou o Francisco adapta o tipo de jogador a cada equipa? Isso, não sei se isso vai dar para uma resposta curta, mas vou tentar. Era um tema que eu queria discutir há pouco também, que é um dos problemas do scouting. E tu estás a falar de treinadores, mas isso também acontece no scouting e é um fenómeno estudado já da parte do aspecto psicológico e mental das próprias pessoas, dos seres humanos, que tem a ver com o bias, ou seja, com as ideias pré-concebidas. Eu, por exemplo, tenho um estilo de jogo preferido. Eu joguei futebol, era médio centro, gostava de um tipo de jogador, e hoje, se eu for a ver o meu cérebro vai estar treinado para procurar um jogador que se destaque com este perfil, ou seja, talvez um médio centro de construção, com qualidade, com critério, etc. Se calhar um estilo de jogo mais a Barcelona, a tiki-taka, mas a verdade é que eu tenho que olhar para aquilo que é o meu contexto e para a minha realidade. E tenho que conseguir, de certa forma, e isto é um desafio também muito importante, e é estudado em principais países, Estados Unidos, Inglaterra, por aí fora, que é conseguir desconstruir as imagens e as ideias pré-concebidas que temos no nosso cérebro, desformatá-lo, limpá-lo, para que possamos observar sem filtros aquilo que estamos a ver, porque senão eu vou para um jogo, vou procurar o jogador que se assemelha mais àquilo que eu gosto e se calhar vai-me escapar um jogador de maior capacidade física, mais robustez, mais rápido, mais forte, porque os meus olhos estavam treinados, digamos assim, para este tipo de jogador. E é importante fazer a limpeza ao cérebro, digamos assim, de, ok, eu tenho aquilo que é o meu protótipo de jogador que eu gosto, o meu sistema, o meu jogo, mas eu tenho que perceber aquilo que o clube precisa, então tenho que tirar aqui o bias que existe, ter esta percepção e olhar para aquilo que de facto são as necessidades do clube, o contexto do clube e aquilo que realmente pode acrescentar qualidade. Isto é um tema muito interessante que eu também queria deixar a nota, ainda bem que fizeste esta pergunta. Não foi tão rápida a resposta, mas acho que é importante fazer este enquadramento. Não, eu acho que sim, também acho. Deixa-me só fazer-te uma última pergunta, porque tu ainda és jovem, eu acho que nós somos praticamente da mesma idade, perto dos 30, julgo eu. Sim. Mas para já tu estás a trabalhar em Portugal e todo o teu trajeto ao nível do futebol foi em Portugal. Qual é que é o teu próximo passo num futuro próximo? É continuares em Portugal? Se aparecer uma proposta no estrangeiro, equacionas? Sim, depende, lá está, o futebol é universal. Neste momento eu estava em Londres noutra área, na área financeira, decidi voltar a Portugal para me focar no futebol. Estou aqui, não sei o dia da manhã, mas sem dúvida que não vou dizer que não a uma proposta do estrangeiro, se for para um projeto interessante, do ponto de vista financeiro também for atrativo, mas aquilo que posso dizer é que neste momento sinto-me bem, onde estou, no Vila Franquense, o projeto também é interessante,
tenho um papel também de destaque, o projeto, temos grande liberdade para crescer no departamento de scouting. Acaba por ser importante para mim que estou a dar os primeiros passos no scouting, seja pensar consolidar a minha posição aqui no nacional e depois, se tudo correr bem, certamente que se podem abrir outras portas de outros campeonatos, mas a seu tempo e sem grandes pressas, sem grandes pressões, fazer o meu trabalho e o resto depois já não depende tanto de mim, mas se fizer bem o meu trabalho sei que as oportunidades vão surgir e depois é agarrar as oportunidades o máximo possível, que é o mais importante. E é isso, é ganhar estas experiências, correr bem, ser bem sucedido e depois logo se vê. Claro. A conversa está ótima, mas o nosso tempo chegou ao fim. Francisco, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Serás sempre bem-vindo a participações futuras e temos tema, como referiste. Sim, sim. Da minha parte é tudo. Não se esqueçam de dar like e subscrever o canal e na próxima semana há mais uma meia hora reservada para vocês. Obrigado. Obrigado, João, pelo convite. Foi um gosto enorme de estar aqui e cá estaremos noutra oportunidade, se assim surgir, voltar a falar de scouting, abordar o tema dentro do scouting, que não deu para abordar tudo aqui e é sempre para falar sobre futebol e scouting. Podes contar comigo. Um abraço. Obrigado, um abraço.